Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos terminar hoje o nosso estudo sobre o Espírito Santo. Já tem 3 TADEs que nós estudamos, maio, junho e julho. Nós estudamos sobre a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Não é o estudo dos pneus não, tá? É o estudo do Espírito Santo. E nós estamos finalizando hoje a lista de dons que nós começamos dia 3 de julho. Naquele dia, naquele Tadel, nós vimos 10 dons espirituais. Então, só vou recordar, tá bom? Ok, nós só vamos recordar, não vou falar mais sobre os dons, mas nós vimos a palavra da sabedoria, vai seguindo aí, 1 Coríntios 12, 8. Nós estudamos palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Coloque no slide 13 agora. Fomos então para a segunda lista de dons, são 4 listas, nós fomos para a segunda e vimos o dom do apóstolo, paramos aqui, ok? Então, aliás, vimos apóstolo e vimos profetas também. Hoje nós vamos pegar a partir do dom de ensino, o dom de mestre, e finalizaremos hoje. Ok, irmãos? Então vamos lá, coloque aí no slide 15, o dom de ensino ou o dom do mestre. Esse dom é a capacitação divina para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus na vida dos ouvintes, fazendo com que estes ouvintes se tornem cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, quem tem o dom de mestre, o dom de ensino, o propósito é levar os crentes a amadurecer. Não é apenas conhecimento teórico, mas o quanto que esse conhecimento está transformando a vida das pessoas, que você, caso você tenha esse dom, o quanto que esse conhecimento está transformando. Então, muitas pessoas só têm a teoria, não é? Ensinam muito bem. Tem pessoas que são alunos muito bons, mas apenas na teoria. E o que a Bíblia quer nos ensinar é que esse dom, ele tem que transformar as nossas vidas. Como é que esse dom se manifesta? Professores de crianças, professores de adultos, pessoas que têm programa de rádio ou de televisão, pessoas que ensinam aos leigos ou ensinam a pessoas eruditas, pessoas que escrevem livros, pessoas que pregam, pessoas que compõem músicas ou peças de teatro. Então, o dom de ensino, ele pode se manifestar de diferentes formas. Pessoas que ensinam uma criança, uma pessoa que compõe uma música, e aquela música vai ensinar uma verdade. Então, o dom de ensino pode estar aí em operação, ok? Vamos para o próximo dom agora, slide 18. Eu vou pular alguns, viu, Eduardo? Para a gente poder ganhar mais tempo. Então, abra comigo em 1 Coríntios 12. Pode baixar aqui um pouquinho, por favor. Pode baixar o geral e aqui no palco também. 1 Coríntios 12. Nós estamos vendo aqui a segunda lista de dons, que está no versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 28. Então já vimos apóstolos, profetas, mestres, já tínhamos visto operadores de milagres, dons de curar, agora tem aí socorros. Diga socorros. Vamos lá mais forte, socorros. Esse é o dom de auxílio, é a capacitação divina para uma pessoa realizar tarefas práticas necessárias que libertam
apoiam e suprem as necessidades de outros. Uma pessoa que tem o dom de socorro ou o dom de auxílio, ele libera outras pessoas para fazerem o seu ministério acontecer. Eles apoiam outros ministérios. Esse é um dom, irmãos, que muitas vezes não aparece, mas é um dom extremamente necessário na igreja. Então as pessoas com esse dom servem por detrás da cena. Às vezes as pessoas não estão vendo quem tem o dom de socorro em ação. Quando é necessário para apoiar os dons e ministério dos outros, essas pessoas veem coisas práticas e concretas a serem feitas e têm alegria em fazê-las. Sentem o propósito de Deus e têm prazer em cumprir responsabilidades cotidianas. Dão valor espiritual ao serviço prático. Alegram-se em saber que o seu serviço libera outros a fazer o que Deus os chamou para fazer. Essas pessoas têm as seguintes características: disponibilidade, boa vontade, auxiliador, pessoa de confiança, lealdade, pode contar com ela, topa tudo que for necessário. Esse dom é um dom muito lindo, embora que ele não aparece. Por exemplo, alguém que coloca um copo com água aqui, tá? Não necessariamente ela vai ter o dom de auxílio, de socorro, mas digamos que ela tenha, tá? E ela serve colocando essa água. Você não viu, eu não lembro quem colocou esse copo de água aqui, mas o fato dessa pessoa ter colocado aqui está me ajudando quando eu sinto sede porque eu estou falando. Então, ao tomar água, eu posso continuar falando e exercendo o meu ministério agora de ensino. Ou seja, a pessoa que colocou esse copo com água, ela coopera para que o ministério de outra pessoa entre em ação. Ok? Então, por exemplo, nós temos aqui um irmão, né, que ele gosta de servir aqui, organizando as coisas aqui na plataforma. E eu sempre observo esse irmão, nosso irmão Rodrigo. Poucas pessoas conhecem o Rodrigo. Talvez você nunca vai ouvir o Rodrigo falando, certo? Ele é muito caladinho, mas o Rodrigo, ele chega antes do culto, ele sobe, ele organiza tudo aqui. Termina o primeiro culto, ele vem, sobe, organiza tudo aqui. Começa o segundo culto, ele vem, sobe, organiza tudo aqui. Termina o segundo culto, ele vem, sobe e organiza tudo aqui. Na terça-feira ele não pode vir. Mas esse é um exemplo clássico. Quem canta e quem toca aqui é quem está aparecendo. Mas por trás da cena, alguém veio e organizou os cabos, colocou pilha no microfone, ok? Quem serve na mídia também é um exemplo de um dom de auxílio, dom de socorro. Por quê? Porque está por detrás da cena. Ninguém está vendo, você está de costas para quem está ali, mas eles estão colocando slides aqui, eles estão auxiliando quem está ministrando louvor, quem está ministrando a palavra. Então é um dom que não aparece, mas é um dom extremamente necessário na casa de Deus. Quem sabe, e eu acredito que tem muitas pessoas aqui com esse dom dado por Deus. Talvez você não vai estar na frente, mas você está nos bastidores servindo outros ministérios. Amém? Vamos para o próximo agora, governos ou administração. Então aí, onde nós estamos lendo, 1 Coríntios 12, 28 diz, governos. Tem uma outra versão que diz o dom de administração. E a palavra aí é kiberneses. De onde vem a nossa palavra cibernético? Que significa pilotar um navio, conduzir uma embarcação. Então, quem tem o dom de administração ou o dom de governos, olha para mim, não é que fez faculdade de administração, irmãos, não confunda, tá? A pessoa fez faculdade de administração, tem o dom de administração. Não, nós estamos falando de um dom espiritual. Talvez a pessoa tenha o dom espiritual e fez faculdade de administração. Ótimo, aleluia. Como por exemplo, o nosso irmão Gêmeos, ele tem o dom
espiritual na área da música, mas ele fez faculdade de música. Então veja, o curso secular, o curso não secular, porque a gente tem que parar com essa divisão de sagrado e secular, porque tudo é sagrado, mas o curso que ele fez numa faculdade ajuda o dom espiritual. Então a mesma coisa aqui, a pessoa pode ter o dom de administração e fazer um curso de administração, ou não fazer, e mesmo assim essa pessoa é usada por Deus na administração da casa de Deus. Então veja, é a capacitação divina. Vamos ler comigo, para vocês interagirem. Vamos lá comigo? É a capacitação divina para entender o que faz uma organização funcionar e para planejar e executar os procedimentos que realizem os alvos do ministério. Por exemplo, eu reconheço esse dom na vida de Cristiane. Ela gosta de organizar coisas, ela gosta, por exemplo, de organizar eventos, de colocar pessoas, organizar por equipes, dividir pessoas nos seus devidos lugares. Ela gosta disso. Eu já não gosto muito. Eu gosto de ver a coisa acontecendo, eu gosto de dar ideia. Que esse já é outro dom. Não é para rir, não. Ah, pastor, é muita moleza, é ficar dando ideia para os outros fazerem. Não, mas nem todo mundo tem ideia de Deus. Nem todo mundo tem ideia que é dada pelo Senhor. Ideia todo mundo tem, ok? É um dom chamado liderança. O dom da liderança, ele inspira, ele diz, gente, vamos fazer isso. Aí entra em ação quem tem o dom de administração. E aí o dom de administração organiza pessoas, calcula custos, e diz quanto é que vai ser necessário, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então a coisa acontece. É lindo o dom de administração na igreja, tá? Então a pessoa às vezes não tem nenhuma faculdade de administração, mas Deus capacita essa pessoa para organizar, fazer funcionar, para planejar os procedimentos para que o ministério aconteça. Por exemplo, essa feijoada foi a pastora Cristiane que organizou. Fez lista, claro que tem uma equipe, Estou dizendo que ela tomou à frente, Eu não organizei nada, eu estava aqui só, observando, supervisionando, dando dicas, eu só estava, ajudando no dia, mas eu estou dizendo antes. Antes ela reuniu com a equipe de cozinha, conseguiu cozinheiros, viu a questão de venda das senhas, quantos ingredientes para cada célula. Então, quem tem o dom de administração é usado por Deus para organizar, planejar, colocar tudo em ordem para que o ministério aconteça. Então, quem tem esse dom desenvolve estratégia, plano para a realização de alvos identificados, auxiliam os ministérios a se tornarem mais eficazes e eficientes. Colocam ordem no caos organizacional. Por exemplo, o pastor Márcio, ele está à frente da parte administrativa da igreja. E eu estou querendo que ele realmente, e ele tem o curso de administração, ele é professor de administração, mas eu acredito que Deus deu a ele também um dom espiritual de administração. Então eu quero que realmente ele desenvolva isso, porque eu quero estar liderando, eu quero estar recebendo de Deus instruções, mas executando, planejando. É necessário pessoas que gostem de fazer isso. Organizam, gerenciam, coordenam várias responsabilidades para o cumprimento de uma tarefa, organizam pessoas e eventos. Então, quem tem esse dom é detalhista, é objetivo, é responsável, é organizado, orientado por alvos, eficientes e conscientes. É extremamente necessário esse dom no corpo de Cristo. Vamos agora para a terceira lista de dons, Romanos 12. Volta agora algumas páginas. Nós já vimos duas listas de dons. Agora vamos para a terceira. Romanos 12, 6 a 8. Desapareceu Romanos da minha Bíblia. Achei. Tem hora que desaparece, os livros assim da Bíblia, você
Será que a minha Bíblia é do Paraguai? Romanos 12, 6 a 8. Vamos ler comigo? Está aqui na tela, vamos ler todos juntos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, ou entre parênteses, serviço, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência, cuidado. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então nós temos aqui profecia, nós já vimos esse dom, então a gente não vai repetir. Nós temos agora, o segundo nome ali em negrito é ministério. Entre parênteses é o dom de serviço. Coloque aí, por favor. Vamos ler comigo. O dom de serviço é a capacitação divina a certos membros do corpo de Cristo, a fim de identificar as necessidades não satisfeitas, envolvidas em alguma tarefa relacionada à obra de Deus, e fazendo uso de recursos disponíveis para satisfazer aquelas necessidades de ajuda, obtendo assim os alvos desejados. Vejam, o dom de serviço e o dom de socorro ou auxílio parece muito, são muito parecidos, mas são dons diferentes, tá? Tem pessoas que têm o dom de auxílio, tem pessoas que têm o dom de serviço. Então vamos lá, vamos diferenciar. A palavra aqui é diácono, aquele que serve, aquele que, né, na Bíblia é tido como a pessoa que servia às mesas. O diácono surge pela necessidade de servir as viúvas. Então, lá em Atos capítulo 6, a primeira vez que aparece a menção de diáconos é ali. Então, homens que estavam servindo as mesas. Então, Paulo fala de dons que são mais frágeis. Paulo, em 1 Coríntios 12, 22, diz que alguns dons são mais frágeis, são mais delicados, que não aparecem tanto. Então provavelmente ele estava pensando, irmãos, nesses dons: o dom de servir, o dom de socorrer, o dom de ter misericórdia. Por quê? Porque são dons que não aparecem muito. Como eu já falei, as pessoas às vezes estão nos bastidores, as pessoas estão por trás da cena, a gente nem presta atenção, mas aquela pessoa, ela tem um papel importantíssimo. Então Paulo fala desses dons. Agora vamos lá. O dom de serviço não opera de pessoa para pessoa. Então aqui está a diferença básica, tá? E aqui eu quero retificar, né, porque acabei confundindo. O dom de socorro ou auxílio serve de pessoa para pessoa. Então, há uma diferença aí. Já o dom de serviço não serve de pessoa para pessoa, mas a pessoa serve a igreja como corpo, a igreja como instituição, tá? Para fazer essa diferença. Então, quem tem o dom de socorro serve a pessoa. Alguém que ajuda ao pastor diretamente é o dom de socorro, mas alguém que serve a igreja como um todo é o dom de serviço. Entenderam? Então o exemplo que eu dei aqui do rapaz não é, desculpa, tá? Eu acabei misturando, mas não é o dom de socorro, é o dom de serviço. Ok? Agora, se ele servir um irmão diretamente, aí é o dom de socorro. Entenderam a diferença? Uma pessoa que serve a outra é socorro, mas uma pessoa que serve à igreja, ao corpo de Cristo, é o dom de serviço, tá? Peço até desculpa aí, porque acabei misturando uma coisa com a outra. Então, no caso dos dons de auxílio, né, socorro e misericórdia, serve de pessoa para pessoa. Este dom volta-se mais para as tarefas a serem cumpridas. Um serviço é mais usado em favor de uma instituição e seus alvos, e não tanto em favor de alguém. Então vamos lá. Uma pessoa da célula que sabe, por exemplo, que alguém da célula adoeceu,
e ela tem muita alegria de ir lá na casa dessa pessoa que está doente e lavar a louça. Este dom é o dom de socorro, é o dom de auxílio, ok? Porque a pessoa está suprindo a necessidade de outra pessoa. Então, pessoa para pessoa, socorro, auxílio. Agora, se a pessoa coloca o copo com água aqui, como eu falei, já não é mais de pessoa para pessoa. Está servindo a mim, sim, mas em certo sentido está servindo a igreja, ao corpo. Então aqui é o dom de serviço. Ok. Ficou claro aí? Vamos para o próximo, então. Na lista aí de Romanos 12. O próximo é ensino. Ensino nós já vimos. E agora nós temos exortação. Aquele que exorta, faça-o com dedicação. A palavra exortar é encorajar. A palavra exortar é estar ao lado. A palavra exortação, ela vem da mesma palavra dada ao Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Paracletos. E a palavra para consolação, exortação, é paraclises. Então, Barnabé é chamado de filho da consolação. Então, aquela palavra ali é paraclises. O que é isso? Estar ao lado de alguém. A gente acha que exortar é o quê? Não, eu vou exortar fulano. Você acha que é o quê? Exortar, corrigir, mas não é. Exortação é você encorajar. A pessoa está desanimada e quem tem o dom de exortação encoraja. Se coloca ao lado para erguer, ok? Vamos ler a definição aqui comigo. É a capacitação divina a certos membros do corpo de Cristo para apresentar a verdade de modo a fortalecer, consolar ou estimular a ação àqueles que estão desmotivados ou titubeantes na fé. É aquela pessoa que quando sabe que alguém está fraco na fé, ela diz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou lá levantar o meu irmão. E com a palavra, através da palavra, das verdades da palavra, você consegue fortalecer aquela pessoa que estava fraca na fé. É muito bom a pessoa que tem o dom de exortação. Porque ela auxilia encorajando. Alguém aqui já foi encorajado assim por outro irmão em Cristo? Você estava bem fraquinho, você estava duvidoso e alguém foi lá e te levantou na fé. Quem já experimentou isso? É bom ou não é? Vejam como os dons são importantes. Então, se você tem o dom de exortação, não fique com a boca fechada. Viu alguém fraco na fé, viu alguém titubeando, chega junto e exorta. O que é exortar? Levantar. Então esse dom é centrado na pessoa humana, assim como o dom pastoral. Quem tem o dom pastoral, pensa primeiro em quem? Em si mesmo? Não, pensa no outro. Então é centrado na pessoa. Um crente pode manifestar esse dom de diversas maneiras, tá? Duas maneiras. Uma, quando está pregando ou ensinando. Então às vezes quando a gente está pregando ou ensinando, a gente está exortando vocês. Irmãos, fortaleçam-se na fé, não desistam, queridos, vocês são mais que vencedores, olha para Jesus. Eu estou o que fazendo dessa forma? Exortando, ok? Ou numa situação particular, eu posso exortar uma pessoa particularmente em um momento especial. Veja comigo Atos 4:36. O maior exemplo bíblico é desse homem aí. Atos 4:36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Bar significa filho. Nabi significa consolação. Então, filho da consolação. Filho da exortação. Levita natural de Chipre. Por que Barnabé é o maior exemplo de exortação na Bíblia? Porque quando desistiram de Paulo,
A igreja de Jerusalém quis se livrar de Paulo, manda ele de volta para Tarso, ele está trazendo muito problema, era novo convertido, estava sendo perseguido, mandaram ele de volta para Tarso. Barnabé soube, sabe o que Barnabé fez? Viajou até Tarso para exortar Saulo, encorajar Saulo. A Bíblia diz que quando ele chegou em Antioquia e soube que Antioquia precisava de um pastor, sabe o que ele fez? Ele foi buscar Saulo para ser o pastor da igreja de Antioquia. Então é o exemplo melhor de alguém que exorta, é Barnabé. Nós conhecemos Paulo hoje. Paulo foi quem foi, mas porque tinha um exortador por trás dele. Se não fosse Barnabé, talvez a gente não tivesse Paulo. Então veja o quanto que um ministério muitas vezes depende de outro. Às vezes a gente só pensa naquele ministério mais evidente. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, mas Barnabé foi o que acreditou em Paulo. Então, se nós formos medir galardão, Barnabé vai ser tão galardoado quanto Paulo. Amém? Vamos para o próximo. Pode colocar agora o 28. O slide 28. Eu estou pulando aqui alguns, irmãos, por conta da hora, porque é um estudo bem detalhado, mas se você quiser aprofundar, eu trouxe inclusive esse livro, não para te emprestar, mas para recomendar. Inclusive, se você tiver com algum livro nosso, em nome de Jesus, devolva, viu? Já perdemos tantos livros, irmãos, tantos livros. Não sei, nem tenho nem conta de quantos livros eu perdi. Esse livro é Descubra Seus Dons Espirituais. Então, esse estudo que eu fiz baseado nesse livro, e eu fiz baseado em um livro da rede ministerial do Bill Hybels, aliás, do Rick Warren, acho que é do Bill Hybels também. Então, esses livros, eles falam profundamente sobre dons. Então, eu acredito que não tem mais para vender assim, não está sendo mais editado, mas você pode ir em livrarias de livros usados, estante virtual, na internet, coloca lá, Descubra Seus Dons Espirituais, Peter Wagner, e você vai encontrar, e você vai poder aprofundar. Agora, o que é que eu vou fazer com vocês? Vai demorar um pouquinho, tá? Vocês vão ter paciência, mas eu vou pegar um questionário que tem aqui atrás, para você descobrir os seus dons. Eu vou transformar este questionário de 125 perguntas, eu vou transformar ele num formulário online. Você vai entrar, preencher o formulário online e você vai descobrir os 3 dons predominantes na tua vida, tá? E os 3 dons que seriam subdominantes. Então, eu vou preparar isso. Quando estiver pronto, eu digo, irmãos, o formulário está disponível. Vocês entram lá, vocês mesmos preenchem e depois vocês vão ter os resultados, tá bom? E isso vai te ajudar a descobrir os teus dons. Vamos lá. Contribuição. Então, nós estamos na lista de Romanos 12. Romanos 12 diz assim: o que contribui... Deixa eu achar aqui. O que contribui, contribua com liberalidade. Romanos 12, 8. Contribuição. Vamos ler comigo? É a capacitação divina para dar... Vamos lá ler comigo? É a capacitação divina para dar dinheiro e recursos à obra do Senhor com alegria. Pessoas com esse dom... Desculpem, iliberalidade. Pessoas com esse dom não se perguntam quanto devo dar ao Senhor, e sim quanto preciso para me sustentar. Nós estamos precisando urgentemente de pessoas com o dom de contribuição. Porque a pessoa que tem o dom de contribuição, ele não diz assim, quanto é que eu vou dar a Deus? Não, ele diz o seguinte, eu preciso só de quanto para sobreviver, para viver, porque o resto todo eu vou dar. Então não é todo mundo que tem o dom de contribuição. Nós podemos ofertar, nós podemos dar o dízimo, nós podemos contribuir com a obra de Deus, mas nem todos têm o dom de contribuição. Quem tem o dom de contribuição
geralmente é extravagante. São pessoas que contribuem, né, com muita liberalidade. Elas ultrapassam a lógica da contribuição. Então, são pessoas que lidam bem com as suas finanças, não é gente que fica se endividando para ofertar, tá? Mas elas lidam bem com as suas finanças, limitam seus gastos para contribuir com o máximo de recursos, apoiam o ministério com contribuições sacrificiais para o reino de Deus, suprem necessidades concretas para que ocorra o crescimento espiritual, providenciam recursos com alegria e de modo generoso, confiando na provisão de Deus. Talvez tenham uma capacidade especial para ganhar dinheiro, a fim de que possam usá-lo no avanço da obra de Deus. São bons mordomos, responsáveis, geradoras de recursos, caridosas, confiam em Deus, são controladas e disciplinadas. Então tem pessoas que receberam de Deus esta capacitação de ganhar dinheiro para dar para o reino. Elas ficam com muito pouco e dão a grande parte do que ganham. Estão felizes com isso, não estão endividadas, vivem bem, ok? Mas gostam de contribuir. Senhor, levanta muitas pessoas aqui com esse dom. Olha, irmãos, o pastor Rick Warren, ele escreveu o livro Uma Vida com Propósito. Alguém já leu esse livro, Uma Vida com Propósito? Se não leu, leia. 40 dias, é um devocional, cada dia um capítulo. Esse livro, irmãos, vendeu tanto, milhões e milhões de exemplares, que o pastor Rick Warren, ele devolveu à igreja todos os salários que ele tinha recebido. Nos anos que ele foi pastor, ele devolveu tudo para a igreja de volta, em forma de oferta. E ele agora vive só da venda dos livros que ele escreveu. Agora só o seguinte, ele só vive com 10% dos livros que ele escreveu. E ele doa 90% de tudo que ele recebe de royalties, direitos autorais. Agora é claro, um livro que vendeu milhões de exemplares, você imagina o que significa 10% para ele viver. Tá? Então ele vive confortavelmente, mas ele doa 90% de tudo o que ele recebe. E ainda devolveu todos os salários que ele recebeu ao longo da vida. Deus deu a ele a ideia dele escrever um livro. E com esse livro, ele está hoje sustentando a obra missionária. Ele sustenta muitos missionários. Já pensou? Deus te dá uma ideia assim, não para você, mas para você abençoar o reino de Deus. Amém? Amém? Porque hoje, o que é que as pessoas pensam? Não, eu quero para mim, não é? Mas as pessoas que têm o dom de contribuição, elas não pensam em si mesmas, elas pensam no quanto que elas podem abençoar o reino de Deus. Eu lembro que na época da comunidade, que foi a nossa igreja antes do CCA, a igreja teve que comprar um terreno aqui em Garanhuns, que é onde hoje é a igreja lá. Esse terreno na época era milhares de reais. A igreja não tinha condições de pagar. Então, uma mulher lá da Escócia, ela era dona só de um posto de petróleo. Só isso. Ela fazia parte de uma família que era dona de postos de petróleo na Escócia. Ela mandou uma oferta da Escócia que pagou todo o terreno. Hoje aquele terreno ali deve valer milhões. Já pensou? Uma pessoa só ficou sabendo que no Brasil tinha uma igreja que estava comprando o terreno e ela mandou essa oferta e disse: eu vou pagar todo o terreno com o dinheiro do petróleo. Não é para mim, o petróleo é de Deus. Deus colocou nas mãos da minha família, mas é para abençoar o reino de Deus. Que coisa linda, hein? Quem sabe você vai descobrir um poço de petróleo no quintal da sua casa. Só que no Brasil, não é seu. Não é seu, viu? Mas vamos continuar. Liderança. Então aqui em Romanos 12, diz: o que preside
Presidir aqui é liderar. Quem preside, presida com diligência, com muito cuidado. Então, o dom da liderança, vamos ler comigo? É a capacitação divina para passar uma visão, motivando e direcionando um povo a realizar harmoniosamente os propósitos de Deus, estabelecendo alvos e transmitindo-os de tal modo que os crentes se sintam desafiados a operar juntos para a concretização desses alvos para a glória de Deus. Então, esse dom é um dom que eu estou orando, e eu estou crendo que ele já está em operação na minha vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque todo pastor que está à frente, um pastor presidente, por exemplo, um pastor sênior, um pastor titular, ele precisa do dom de liderança. Porque senão ele não leva as pessoas a lugar nenhum. Então o dom da liderança é aquela capacidade de trazer uma visão e dizer: gente, vamos nessa direção, Deus está nos chamando para isso, vamos lá. E aí todo mundo vai. Por quê? É uma capacitação dada por Deus para liderar o povo de Deus. Então o dom da fé, que é outro que eu estou orando, permite que o pastor de uma igreja crescente saiba aonde quer chegar. E o dom da liderança permite que ele saiba como poderá chegar. Então eu estou pedindo os dois: Senhor, eu quero saber aonde vamos chegar e como poderemos chegar lá. Então quando você orar por mim, tá? Ore para que Deus me dê o dom da fé e o dom da liderança. Um pastor que opera nesses dois dons faz uma igreja alcançar coisas às vezes inimagináveis, impossíveis. Eu tenho visto homens de Deus assim. Conhecemos um homem chamado pastor Cash Luna, na Guatemala. Se vocês virem a igreja que o Cash Luna pastoreia na Guatemala, é um país de terceiro mundo. Mas se você vê o que Deus está fazendo na Guatemala, você fica assim, ó, meu Deus, é algo grande demais. Nós vimos também um pastor lá na Uganda, país paupérrimo, está em uma comunidade pobre, chamada Watoto. E a igreja lá tem 24 mil jovens, só de jovens, fora adultos e crianças. O coral de crianças da igreja está cantando no mundo inteiro. Por quê? Porque um pastor creu que Deus podia fazer algo naquela comunidade pobre lá da Uganda, e está fazendo a diferença. Então esse é o dom da liderança. Amém? Vamos para frente agora. Coloque no 32. O dom de misericórdia. Estamos terminando, tá, irmãos? Diz assim: quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Vamos ler comigo a definição? É a capacitação divina a certos membros do corpo de Cristo para que sintam genuína empatia e compaixão pelas pessoas, tanto crentes como incrédulos, que estejam sofrendo aflições físicas, mentais ou emocionais, e para traduzirem essa compaixão em atos feitos com alegria, que refletem o amor de Cristo e aliviam o sofrimento humano. Quando eu falo de misericórdia, não tem como não lembrar daquela mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Ela foi uma freira e ela se mudou da Europa para a cidade de Calcutá, na Índia. E lá ela trabalhou com os leprosos, com crianças, ela abriu orfanatos, ela estava servindo aquelas pessoas, párias, gente que ninguém queria mais ter nem contato. E ela serviu aquelas pessoas. Ela era uma serva de Deus, nascida de novo, cheia do Espírito Santo. E Deus usou aquela mulher para impactar a cidade de Calcutá, a Índia e o mundo. E ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, uma pessoa que tem misericórdia se identifica, empatia, se identifica com o sofrimento físico, mental, emocional das pessoas, tanto de crentes quanto de incrédulos. São pessoas que não conseguem passar numa rua e ver um mendigo, ver uma pessoa dormindo na rua e que ela passe por lá e não sinta nada. Outra coisa, não é só sentir, é agir.
A pessoa que tem o dom de misericórdia age, porque é de pessoa para pessoa. Ela vai fazer alguma coisa. Minha mãe tinha o dom de misericórdia. Ela colocava pessoas dentro da própria casa, contra a vontade do meu pai. Meu pai não era crente, né? Não entendia. É claro, não justifica que uma mulher faça coisas sem o seu marido concordar, né? Então, nesse sentido aí, não é justificável. Mas o exemplo, ela sabia, por exemplo, uma mulher lá na rua, na Avenida Santa Terezinha, lá no Magano, a chuva veio e derrubou a casa da mulher, era uma velhinha. Ela pegou essa velhinha e a neta dela e colocou dentro da nossa casa, enquanto ela ia fazer a campanha para reconstruir a casa da mulher. E essa senhora passou 3 meses morando lá em casa. A gente não conhecia ela, a gente não sabia quem era. E a minha mãe, com o dom de misericórdia, fez isso muitas vezes. Ninguém pediu, não foi a igreja que mandou. Ela tinha o dom de misericórdia. Então, ela via alguém sofrendo, ela tinha que fazer algo em prol daquela pessoa e suprir aquela necessidade. Então, quem tem o dom de misericórdia é aquela pessoa que se identifica com o sofrimento humano. Passe agora para o 34. Vamos para a última lista dos dons. Efésios 4:11. E depois nós vamos terminar com 3 dons avulsos, que são encontrados na Bíblia de forma avulsa, tá? Não mais em listas. Então, Efésios 4:11 é a nossa 4ª lista de dons. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, nós já vimos, outros para profetas, nós já vimos, outros para evangelistas, vamos ver agora, e outros para pastores, vamos ver também, e mestres, já vimos. Então nós vamos ver o dom de evangelista, aquele que leva boas novas. Vamos ler comigo a definição. É a capacitação divina, vamos lá? É a capacitação divina para comunicar o evangelho aos descrentes de modo eficaz, de modo que eles possam responder em fé, tornando-se discípulos de Jesus. Veja, todos nós somos chamados para evangelizar, mas alguns membros do corpo de Cristo têm o dom de evangelista. É diferente. Todos são chamados para evangelizar. Não há desculpa, não tenho dom. Já disse isso muito, tá? Quando eu era carnal, bem carnalzinho, aí eu dizia, não tem esse dom não. Quem tem que evangelizar é quem tem o dom. Eu não tenho o dom não, de contribuir não. Quem tem que fazer isso é quem tem o dom. Então, não, isso aí não justifica, tá? Todo crente é chamado para evangelizar. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus já mandou. Agora, quem tem a capacitação especial para ser um evangelista, isso corre na veia dele. Evangeliza em qualquer lugar. Chega no meio do ônibus, ei gente, um minutinho aqui. Para eu fazer isso, gente, eu tenho que ensaiar, eu tenho que respirar fundo, eu tenho que entrar em jejum e oração, eu tenho que tomar um se acalme, né? Respirar fundo, vamos lá, Marcos, você consegue. Vamos, fique em pé nesse ônibus, você consegue. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. O evangelista não. O evangelista, ele está na fila de banco evangelizando. Ele está no ônibus evangelizando. Eu tive um pastor que ele era um evangelista. Então ele colocava corneta em cima da Kombi e saía rodando por Garanhuns. Não estava nem aí. Arrependei-vos e crede no evangelho. Raça de víboras, se convertam. Era assim. Evangelista é assim. Fala mesmo, denuncia, né? Pecadores se arrependam. Esse é o evangelista. Viajei com meu pastor às 20 cidades do Agreste Meridional, que antigamente a gente chamava de Agreste Meridional, hoje micro-região de Garanhuns. Conheci de Águas Belas a Quipapá, viajando com meu pastor, de Venturosa Pedra até Bom Conselho, viajando com meu pastor. De cidade em cidade a gente ia, pregando o evangelho. Lá em Iati, a gente fazia culto ali em praça pública, 300, 400 pessoas, gente era curada. Eu vi um homem sendo curado lá em Iati, perna curta, e o pastor orou, a perna dele cresceu, ele saiu correndo no meio do povo, foi uma gritaria,
o dom de evangelista, geralmente acompanhado pelos dons de cura. Então, quem tem esse dom é uma coisa linda, porque vai no meio da multidão, se levanta, sobe em cima de uma caixa de tomate, pega um megafone e começa a pregar. Esse é o dom de evangelista. E nós precisamos de evangelistas assim, como Filipe. Amém? Precisamos de evangelistas, né? Filipe foi o primeiro evangelista registrado na palavra. Ok. Agora vamos para o último dom da lista, que é pastor. Vamos ler comigo? É a capacitação divina para a longo termo nutrir, cuidar e guiar o povo à maturidade espiritual e a ser como Cristo. A longo termo. Uma pessoa que tem o dom de pastor não vai investir uma semana só em alguém e parar. Quem tem o dom de pastor investe 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e não se cansa. Quem tem o dom de pastor investe a longo termo, nutre, cuida, guia, ouve, vem cá, senta no colo. É muito lindo o dom de pastor, gente, né? Porque as pessoas são amadas, são cuidadas, são alimentadas e elas crescem, maturidade e se tornam como Cristo. Esse é o dom pastoral. Agora deixa eu explicar uma diferença. Nem sempre o título pastor significa que a pessoa tem o dom de pastor. Ok? Às vezes a pessoa tem o título de pastor, porque aqui no CCA, o título de pastor é equivalente ao de presbítero. Então eu sou um presbítero, pastora Cristiane é uma presbítera, pastora Keila é uma presbítera, não é presbicha, presbítera, certo? Pastor Márcio, presbítero, não presbicho, presbítero. Ou seja, nós somos anciãos. O que é isso? Liderança espiritual. Agora, pode ser que a gente tenha o dom de pastor ou não. Com certeza um de nós tem, tá? Com certeza. E eu tenho, né, crido que realmente Deus tem me dado um coração de pastor, porque eu não tinha. Cuidar, investir, sentar. Uma vez eu sentei com uma pessoa, a pessoa começou a conversar, ela falou 2 horas sem parar, até criar coisa aqui no canto da boca, eu já não aguentava mais, eu já estava tonto, digo, meu Deus, ser pastor, eu não sou pastor, mas aí Deus foi me ensinando, alargando, quebrando limites, ok? Então, quem tem o dom de pastor, senta, ouve, chora, não é? E vai atrás, e não desiste, e investe, ok? Então, a pessoa pode ter o título de pastor, que é um presbítero, e não ter o dom de pastor. E o contrário também. A pessoa pode não ter título nenhum e ter o dom de pastor. Eu conheço líderes das nossas células que têm o dom de pastor. Não tem o título, mas são pastores. Cuidam, investem, nutrem, não desistem e estão lá indo atrás. Entendem que o título não é sinônimo do dom. Ok, irmãos? Você pode ter o título e ter outros dons. Por exemplo, eu sei de um dom que realmente esse eu tenho certeza 100% que eu tenho, que é o dom de ensino. Amo ensinar. Eu prefiro estar numa sala de aula do que estar aqui no púlpito. Eu prefiro estar na sala de aula, dando aula, conversando, tirando dúvidas, respondendo, eu pesquisando para dar resposta aos alunos. Eu gosto disso. Mas hoje eu prego também. Hoje eu pastoreio também. Mas, se eu for pensar nos dons espirituais, eles não têm nada a ver com o título, muitas vezes, que nós recebemos. Ok? Finalizando, então, os dons avulsos. Missionário transcultural. Esse dom não vai aparecer numa lista, certo? Mas nós temos referências, você pode anotar. Eu vou ter que passar bem rápido, porque a minha hora já foi.
1 Coríntios 9, 19 a 23, Atos 8, 4 e Atos 13, 2 e 3. São pessoas que foram enviadas para servir em uma outra cultura. Nem todo mundo tem um chamado de Deus para servir em uma outra cultura. A maioria aqui serão monoculturais. O que é isso? Você vai servir na sua cultura, falando a sua língua, com um povo que tem o mesmo costume que o seu, a mesma cultura que a sua. Tem pessoas que receberam uma capacidade de Deus para saírem do seu país, saírem da sua nação, às vezes até dentro do país, mas ela vai para uma tribo indígena. E lá ela fica nu igual os índios, come com a mão como os índios, limpa o bumbum com a mão esquerda como os índios. É um dom, queridos, dado por Deus. É a cultura. Ou tu acha que na tribo de índio, lá no meio da Amazônia, tem papel higiênico? Não. Nos países orientais, a mão esquerda é a mão suja. Você nunca toca nada com a mão esquerda, você nunca cumprimenta ninguém com a mão esquerda. Por quê? Porque a mão esquerda é a mão de limpar. Parece horrível para nós, mas é a cultura, ok? Agora, para você servir num lugar desse, Deus tem que te capacitar sobrenaturalmente. Você vai estar feliz, servindo a Deus, fora do seu país, comendo comidas esquisitas. Eu lembro que eu fui para a Bolívia e lá o prato que serviram era cérebro de porco. Cérebro de porco. Eu vi aquela coisa boiando na água, parecia clara em neve. Que coisa mais bonitinha. Aquela coisa boiando numa sopa. Aí eu digo, o que é isso? Para que eu perguntei, irmãos? É miolo de porco. Eu digo, pelo amor de Deus, como é que eu vou comer isso agora? E eu tinha que comer. Porque era uma ofensa grave se eu não comesse aquilo. E eu tive que comer, enguiando. Eu lembro que colocaram uma sopa para mim e tinha um cabilouro. Sabe o que é cabilouro? É um pedaço de nervo desse tamanho que você mastiga e não... E quando eu passava a colher, no fundo do prato era terra que tinha. Areia. Porque tinha sido cozinhada do lado de fora e caía terra dentro da comida, e eu tive que comer. Então, foi algumas situações assim, que você só consegue se você tiver uma capacitação sobrenatural, dada por Deus. Tem uma bebida na Bolívia, que é a chicha. Chicha é o seguinte, as índias pegam milho cru, coloca na boca, mastiga, cospe num negócio lá. Todo mundo faz isso. Vamos preparar a chicha, todo mundo mastiga e cospe. Ok, tampa aquele negócio ali e passa ali 8 dias, apodrecendo e fermentando. Quando fermenta, pega aquele negócio e espreme, e é a bebida chamada chicha, que é alcoólica, porque a saliva produz álcool no milho. Aí você toma, fica embriagado. Como é que você toma uma bebida dessa? Normal. Você não toma. Mas um missionário transcultural, ele se adapta a essas realidades, ok? Terminando, o dom da hospitalidade. Hospitalidade é o amor aos estrangeiros. Então é a capacitação que Deus dá para pessoas que abriguem, recebam. Olha, anfitrião de célula precisa do dom da hospitalidade. Estamos precisando de mais pessoas hospitaleiras, que abrem suas casas. Quando a gente precisa hospedar pessoas, fazem isso com alegria. Quem tem dom de hospitalidade é bem claro, na vida da pessoa. Por quê? Ela não fica preocupada em se hospedar. Quem se preocupa em se hospedar não tem dom de hospitalidade. Não, eu preciso comprar roupa de cama nova, eu preciso fazer uma reforma na minha casa para poder receber os irmãos que vão vir para a conferência de mulheres. Você não tem um dom de hospitalidade. Quem tem o dom de hospitalidade recebe do jeito que é.
e está feliz com isso, e sabe que a pessoa vai lá e a pessoa vai desfrutar da sua casa do jeito que ela é, você não tem que mudar nada. Ok? Dom de hospitalidade é diferente de receber pessoas na nossa casa. A maioria de nós somos educados para receber, mas dom de hospitalidade é alguém que abre as portas da casa e diz: olha, a casa é sua, eu não mudei nada, eu não comprei nada de novo, a gente vai comer aqui cuscuz com ovo, e é isso, estamos felizes, e eu sou muito feliz em te receber aqui. Dom de hospitalidade. O outro dom aqui é o dom de intercessão. Olha, tem pessoas capacitadas por Deus para interceder. Todos nós somos chamados para orar. Todos nós somos chamados para interceder. Mas tem pessoas que agonizam em intercessão. Gastam horas e horas e horas e horas intercedendo. Gente que vive uma vida para intercessão. Então, a pessoa que tem o dom de intercessão é diferente de um crente que ora. Ok? Um crente que ora está fazendo o que Jesus mandou. Um crente que intercede através do dom de intercessão está fazendo aquilo que o Espírito Santo lhe capacitou sobrenaturalmente. O penúltimo é o celibato. Alguns aqui foram chamados por Deus para nunca casar. Ai, pastor, esse dom não é para mim. Deixa eu te dizer. Se você não está feliz em ser solteiro, se você quer casar muito, você não tem o dom de celibato. Tá? Fica tranquilo. Quem tem o dom de celibato é uma pessoa que abriu mão de ser casado porque quer servir melhor a Deus. E está feliz nessa condição. Deus dá a ela condição de suportar tentações sexuais, se controlar, é uma pessoa autodisciplinada. Não tem nada a ver com identidade. Ah, não casou porque tem algum problema de identidade. Não. É uma pessoa que recebeu uma capacidade de Deus. Certo? Nós temos no Brasil uma mulher chamada Valnice Milhomens. Valnice, ela é celibatária. E ela disse que nunca sentiu vontade de casar. Nunca sentiu vontade de ter um namorado, um noivo, um marido. Está confortável assim, está feliz em ser assim, porque é um dom dado por Deus. Se dentro de você tem algum incômodozinho, eu quero casar, Deus, faça isso comigo, não. Você não tem o dom de celibato, tá? Fica tranquilo, continua orando, que o milagre vai acontecer, ok? E o último é pobreza voluntária. Pobreza voluntária. São pessoas que Deus chamou para que elas adotem um estilo de vida simples. Elas vendem tudo para melhor servir a Deus, para servir entre os pobres. Alguém que se veste de maneira simples, não tem bens materiais. Tem um homem na história chamado São Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele era rico, mas ele decidiu abrir mão de tudo para viver entre os pobres. Foi uma capacidade que Deus deu a ele. Não é todo mundo que é chamado para isso. Tem pessoas que são chamadas para serem ricas e contribuir com a obra de Deus. Tem pessoas que são chamadas para serem ricas, abrir mão de tudo para servir melhor os pobres. Esse é o dom de pobreza voluntária. Você decidiu abrir mão de tudo que você tinha, tá? Não tem nada a ver com miséria, não tem nada a ver com falta de administração, não. É voluntário, ok, queridos? Então, eu terminei aqui. Se você estiver interessado em descobrir os dons, ou compra o livro, ou quando o formulário, eu espero que esse formulário eu consiga fazer, é bem trabalhoso, mas quando eu fizer, então vocês vão lá, preenchem, e vocês vão descobrir os dons predominantes nas vidas de vocês.